antes que não sobre tempo para mais nada, quero anunciar a nossa palestrante da noite, ela que é colaboradora, é nossa monitora do ProBem, passista no magnético, mãe, esposa e companhia bela, etc., profissional de gabarito. Com vocês, Fabiana Calderoli. Boa noite. Eu acho que tem uns rostinhos diferentes, né? Porque eu só venho de domingo, então prazer em conhecer aqueles que eu ainda não conhecia. Antes de começar, hoje em especial, eu quero começar... eu estou até emocionada porque eu quero começar agradecendo, em primeiro lugar, a espiritualidade. Eu estou um mês afastada, eu fiquei 3 semanas aí, tomei um susto, fiquei 3 semanas afastada do bênção, dos trabalhos, quase 10 dias de cama. E a semana passada, aí melhorei, semana passada a gente viajou, então estou de volta. Então eu quero agradecer toda a espiritualidade, aos amigos queridos aqui pelas vibrações, e graças a Deus estou aqui, né? E hoje nós vamos falar de um tema que, na verdade, nós vimos no nosso ProBem avançado. Alguns acho que já estavam aqui, tiveram a oportunidade de assistir, que no ProBem avançado nós estamos estudando, ainda está, né? Não terminou ainda, né? As leis morais. E aí nós discutimos durante 2 horas lei de sociedade aqui com os alunos. Foi muito bacana porque é um assunto que mexe bastante, participaram bastante, e a Ângela pediu para conversar com vocês aqui também, tá? Então nós vamos falar hoje da lei de sociedade, que faz parte do 3º livro do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, certo? Das leis morais. Então, a lei de sociedade é o capítulo 7 desse 3º livro, tá? Vamos ver o que o Kardec fala sobre isso, o que a gente tem. Antes disso, vamos falar um pouquinho. Viver em sociedade. Alguém aqui consegue se ver recluso, isolado, vivendo sozinho? Tem hora que dá vontade, né? Não tem? Eu lembro quando eu era pequena, às vezes minha mãe falava assim: ai, que vontade de sumir e me esconder num buraco, né? Ela falava isso, dependendo do dia, dependendo do motivo. Às vezes o motivo era eu ouvia isso, que vontade de me esconder num buraco. Mas a gente não consegue se esconder num buraco, nem que a gente queira. Olha, eu fiquei lá 10 dias na cama, louca para levantar e trabalhar. E faltando no ProBem e não vindo, é terrível, né? E de verdade, é instintivo nosso. Nós, seres humanos, a gente vai se desenvolvendo, vai se aprimorando, vai se humanizando nas relações. A gente precisa do outro. Isso é instintivo. Então, eu quero fazer um retiro? Bacana. Quero fazer um voto de silêncio? Por quantos dias? Importante. Mas nós temos algumas faculdades aqui que a gente vai ver o quanto é importante a gente poder utilizar isso, tá? Então, o relacionamento, viver em sociedade, e quando a gente fala em sociedade, nós estamos falando de qualquer núcleo social, começando pela família, qualquer tipo de família. Depois nós vamos falando dos nossos trabalhos, dos espaços que nós frequentamos, dos nossos estudos, dos amigos que nós convivemos, dos familiares, estendendo ali aquele núcleo mãe, pai, ou mãe, pai, enfim, estendendo aquele núcleo além da sua casa. E é fundamental para a educação do espírito, né? Então nós vamos ver aqui que, na verdade, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, e a gente esquece isso na maioria das vezes. Por isso que os problemas nossos tomam, os relacionamentos também tomam uma dimensão muito maior, né? Então vamos lá, né? Olha lá o Kardec. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, nós somos seres feitos para se comunicar.
certo? O homem se comunica através da linguagem. E existem vários tipos de linguagem, tá? Todo mundo descobre um meio de se comunicar, até aqueles que não conseguem falar, expressar o que oralmente, mas encontram meio de se comunicar. Então isso é uma faculdade nossa. A gente vai falar, alguns mais, alguns de mais, outros de menos, mas nós vamos conversar, né? Então isso já está no Livro dos Espíritos lá, pergunta 766. Agora vamos ver a Joana de Ângeles, o que ela diz. O homem inquestionavelmente é um ser gregário. O que é gregário? Relativo a grei, que faz parte de uma grei ou rebanho. Ele foi feito para viver em bando. Organizado pela emoção ou desorganizado pela emoção, ultimamente mais desorganizado do que organizado, certo? Para viver em sociedade. E ela falando ali também das leis morais da vida. Então, o que acontece? Nós fomos feitos para viver em sociedade. E é junto com o meu próximo que eu vou me desenvolver. Por que isso? Porque, na verdade, nenhum ser humano tem todas as faculdades que precisa. E nenhum ser humano, nenhum de nós aqui, é dono da verdade absoluta. E nós vamos ver isso. Por que não é dono da verdade absoluta? Olha tudo o que está acontecendo no mundo, no nosso país. Tem um fato aqui, aconteceu. Eu olho para esse fato, enxergo ele como resultado, que é o quê? É o resultado da somatória de todas as minhas experiências. Eu enxergo o fato e interpreto ele de uma maneira. De Jair está ali olhando pelo mesmo fato. E a interpretação dele vai ser um resultado que é somatória das experiências que ele viveu, que são muito diferentes das minhas. E aí eu pergunto para vocês, quem está certo? Quem? Mas a gente insiste em achar que a nossa opinião é a verdadeira, né? Que a minha é certa. Quem se diz espírita aqui? Levanta a mão quem é espírita. Então, assim, nós conhecemos o Livro dos Espíritos. Não é? Quem pelo menos é isso. E quem não conhece, vem para o ProBem que vai conhecer. Não é isso? Nós conhecemos o Livro dos Espíritos, que está lá a decodificação da nossa doutrina. Certo? O Livro dos Espíritos foi escrito por uma única pessoa, por um único espírito? Nem o Livro dos Espíritos foi escrito por um único espírito. Isso é importante. A gente vai somar vivendo em sociedade, inclusive com quem pensa diferente da gente. Porque é tão fácil gostar de quem pensa igual, não é? Ai, é uma maravilha, adoro. Quando eu sento com alguém, começa a falar, o assunto não acaba. Agora, quando alguém te contraria, e tem gente que contraria com, não é? Com elegância, mas tem gente que rasga o verbo, não é assim? É fácil. O que a gente sente? Mas ele é o dono da verdade ou eu sou o dono da verdade? Então a gente precisa disso. E para falar um pouco disso, que aí eu acho que é bárbaro a gente ter esse espaço aqui para conversar, porque a gente sabe que a doutrina é ciência, filosofia e religião. Então nós vamos ver o que a ciência também está dizendo sobre sociedade. E para isso eu vou usar um autor que eu gosto muito, que está muito atual, aliás esteve no Brasil há pouco tempo, que é o Edgar Morin. Fez 98 anos, fez várias palestras, certo? Em pé, falando com atualidade de temas que incomodam qualquer um de nós aqui. Terminou as palestras no Brasil, fez várias entrevistas, tomando uma caipirinha, com pouquíssimo açúcar, e saiu daqui e foi para Roma ter uma entrevista com o Papa. Então, assim, quem quiser ler entrevistas ou textos deles estão muito atuais. E a educação, né, ele está trazendo muitas coisas. Enfim, o Morin, ele fala que nós estamos vivendo no mundo das incertezas, certo? E ele se baseia nisso através da física quântica, certo?
que começou muito lá atrás, mas que hoje está tendo aí algumas comprovações muito importantes. Então ele diz que o nosso mundo, a nossa sociedade é complexa. O que quer dizer isso, complexo? Complexo de difícil? Não. Complexo quer dizer tecer juntos. Complexidade quer dizer que a gente vai tecer juntos. Percebam que tecer, é muito diferente de construir. Quer colocar ali um tijolinho em cima do outro. Não, nós vamos tecer, entrelaçar os nossos conhecimentos, entrelaçar os nossos saberes. Por isso que ele diz que hoje nem o professor na sala de aula é o detentor do conhecimento e nem o aluno vai mandar na sala de aula. O conhecimento vai emergir de onde? Da relação professor e aluno. Então, isso é maravilhoso. E o Mohan, ele fala o seguinte: existe, às vezes, muito mais sabedoria no banco de uma mesa entre amigos do que na própria ciência. E a gente precisa estar aberto para ouvir o outro. Ele tem um livro que chama Meus Filósofos. E um dos filósofos dele lá, em destaque, é Jesus. Diga, meus filósofos são os filósofos que ele considera importante. É lógico, quando eu estudar o livro, que a professora falou, nós vamos estudar os meus... Cheguei lá que eu vi Jesus, o que eu fiz? Foi o primeiro que eu falei, gente... E ele não é cristão, e ele fala que nenhum ser humano na Terra trouxe tanto conhecimento para falar do ser humano como Jesus. E aí ele fala o seguinte, tem uma coisa que Jesus poderia ter feito. Ele não falou tanto dos animais, e ele não falou da natureza, como está acontecendo hoje. Que nós, espíritas, hoje estamos buscando tudo isso, e que a sociedade está partindo para isso. E aí ele traz a referência de Jesus, e Paulo de Tarso, que é o maior divulgador do nosso evangelho, é maravilhoso. Depois ele cita outros filósofos, enfim. E aí o Mohan, ele tem o seguinte, ele trabalha na tríade antropológica, certo? O que ele diz? Olha só, tem um triângulo, que hoje a gente está considerando que não é nem triângulo, é mais um círculo, porque não existe quem é o primeiro, quem está em cima, quem é embaixo. Vamos esquecer disso. E é o quê? Indivíduo, espécie e sociedade. E ele fala o seguinte, o que está dentro do indivíduo está também na espécie e na sociedade. E que tudo o que está na sociedade e na espécie, vice-versa, está dentro do indivíduo. E aí a gente volta para aquela história. O que está acontecendo aí fora só é um reflexo do que acontece dentro da gente. Certo? E ele vai comprovando isso e dizendo que o mundo é o mundo das incertezas pela física quântica, dizendo, eu tenho aqui um objeto, eu vou olhar para ele. Então o fato de eu olhar para ele, de eu empurrar, quer dizer que ele vai para frente? Não sei se bater um vento. Então, o que acontece com tudo isso? Aquele pensamento que a gente dizia assim, esse menino é tímido assim, porque o pai dele não deixava ele falar quando era pequeno. Esse pensamento, ele fala, o pensamento linear, não dá mais para a gente pensar isso. A gente tem que considerar 1 milhão de outros fatores que fazem parte da educação daquele ser. Então, isso é assim e vai ser assado, acabou. Então, o pensamento que ele fala é o pensamento recursivo, que a gente tem que ficar o tempo todo olhando todos os fatores que influenciam e determinam algo que vai acontecer. E esse pensamento linear foi a origem, por exemplo, da psicologia lá atrás, com Freud, que era ele trabalhava na
racionalização. Ele falava, é isso por causa disso, é isso por causa daquilo, né? O Freud tem todas as teorias dele, em que nós agradecemos muito, porque ele contribuiu demais, mas hoje a gente sabe que existem muitas outras histórias, certo? Muitas outras histórias que levam aquele ser a ser daquela maneira, a agir daquela maneira, a se comportar daquela maneira. Então, olha lá, indivíduo, espécie, sociedade. Olha o que a gente tem ali: corpo, mente e espírito. E o Morin fala, nós temos um espírito. Sim, nós temos o corpo, nós temos a nossa mente, que são, aí ele leva para os nossos pensamentos, e o espírito, e isso está intimamente ligado. Então, o que acontece com as minhas emoções, acontece no meu físico. Eu, quando travei aí, alguns dias atrás, tem um porquê do meu emocional, do que estava acontecendo, aliás, bem significativo, foi abaixar para jogar o negócio no lixo, não sair do lixo, fiquei ali, não voltei mais. Então, assim, aí é importante a gente olhar o que está acontecendo, como estão meus pensamentos, como estão minhas atitudes, como eu estou me relacionando com o outro. Então, ele fala assim, tá tudo interligado, gente. De verdade, o que acontece aqui dentro de mim está acontecendo no outro de uma outra maneira, de outro, e o outro faz parte de mim. E a gente precisa começar a olhar para o outro dessa maneira. Então, pode passar, Adel, por favor. Olha lá, quando a gente vive em sociedade e a gente é contrariado, né? Olha a nossa política aí, olha as ambiguidades que estão vivendo, são as polaridades, né? Então, o que está acontecendo? Não conseguimos mais ter diálogos. Isso acontece dentro das famílias. Eu tenho pacientes que me mandam mensagem de dentro do quarto falando, olha, tô aqui, tô sozinha, meu pai me xingou, falou que eu não sei porque eu sou desgraça da vida dele. Por quê? Porque o filho pensa diferente do pai. E o filho também acha que o pai é a desgraça dele, porque o pai pensa diferente dele. E a gente olhando a teoria da sociedade e as leis de sociedade, voltando para o Kardec lá, quando ele decodificou a doutrina, e muito antes, porque os filósofos já falavam, é importante, é saudável que o outro pense diferente da gente. É aí que nós vamos construir. Todo mundo, se todo mundo gostasse do verde e a gente ficasse só no verde, como seria esse mundo? Não é verdade? Aliás, olha só como é importante. Quando ele fala do mundo, ele fala de um conceito de mundialização, que é diferente de globalização. Globalização é aquela coisa que nós temos que unificar tudo, né? Vamos lá, todo mundo pensando igual, todo mundo comprando igual, falando igual, se vestindo igual. Você, o que encontra aqui, encontra lá. A mundialização é o seguinte: a gente poder se relacionar, se comunicar, conhecer o outro, perder as nossas características. O que quer dizer? Que o azul vai continuar o azul, o amarelo vai continuar o amarelo e os dois vão formar o verde. Mas o azul pode continuar azul e o amarelo pode continuar amarelo. Então a gente precisa olhar isso dentro da gente. Quando nós somos contrariados, né? A gente já, meu Deus, parte para briga. Quando alguém não cumprimenta a gente já acha que fez alguma coisa. Não é assim? Não é? Nossa, nem olhou na minha cara hoje. O que aconteceu? Eu cheguei, faz tanto tempo que eu não veio. Puxa vida, a Valéria não me deu nem oi. Será que eu fiz alguma coisa pra ela? E às vezes a Valéria não tá bem. Por que eu não vou lá e falo, você tá bem? Se ela me der outra cortada, saio fora e o negócio é com ela. É verdade, por que a gente acha que é só com a gente? Então a gente precisa começar a pensar nesse conceito e aproveitar as oportunidades. O que é aproveitar cada oportunidade? Se eu tô lá no meu trabalho e tem um traste que todo dia de manhã quando eu levanto me dá até dor no estômago porque eu vou encontrar, ao invés de olhar para ele como um traste, olhe para ele como um instrumento que vai possibilitar o seu crescimento. É difícil, não é? Gente, mas olha, eu vou dizer uma coisa. Sabe como é que funciona? Eu tenho feito um exercício, não é sempre que dá certo.
Mas é um processo, não tem um botão que aperta e fala assim, agora vai funcionar. Mas a gente pode fazer um exercício, né? Cheguei lá, me contrariou, deu raiva, eu vou responder. Aí engole primeiro e respira. Aí você fala assim, por que ele me despertou tanta raiva? Aí você começa a pensar com você. Ah, porque na verdade, quando ele falou pra mim que eu vivo reclamando, ele tá dizendo que eu sou mole. Quem falava pra mim que eu era mole? Aí a gente começa a descobrir as coisas. E você esquece do outro. Você esquece do outro, aquela energia que te conecta com o outro, física quântica, isso. Vai se dissolver mais fácil. Agora, se você vai lá pro outro o tempo inteiro, certo? E fica batendo na mesma tecla, você está reforçando justamente o que você não quer. Quando a gente fala para um filho, nossa senhora, hein? Mas você é desorganizado, hein? Você é desorganizado. Você não consegue se organizar. O que eu estou reforçando? E a gente faz isso o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu a olhar só para fora. Existe um conto oriental que diz o seguinte, ele é bem curtinho, eu vou trazer, que faz muito sentido agora. Ele fala o seguinte, existe uma força muito grande, uma força enorme. Alguns chamam de Brahma, outros chamam de Deus, outros chamam de Pai, enfim. Essa força tem vários nomes ao redor do mundo. Mas ela é tão poderosa, que de tempos em tempos ela vai crescendo e começa a soltar partículas. E cada partícula dessa é revestida por um tecido que a gente chama de ser humano. Só que esse rompimento, essa separação, causou uma dor tão forte no ser humano, mas tão forte que ele passa a vida olhando para fora para tentar preencher algo que já lhe pertence, que é feito da mesma essência e semelhança de quem te criou. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa começar a fazer esse exercício para viver em sociedade. Eu o tempo todo olho para mim, olho para o outro. Lembre, o outro é uma parte de mim. Quem trabalha com grupos aqui já sabe. Às vezes tem um no grupo ali que parece que é revoltado, atrapalha o movimento. É ou não é? O grupo está funcionando, está lindo, de repente um olha para aquele lá e fala que parte minha ele é. E acolhe. Acolher significa aceitar. Certo? Só que aceitar não significa que eu vou compreender já. Aceitar significa isso que nós estamos falando. O outro é diferente de mim e é importante que ele seja diferente de mim e ele vai me incomodar e é aqui que eu vou mexer para poder me relacionar com ele. Então, quando a gente olha para isso, eu já aceito. Dá vontade de responder um monte, dá vontade de dizer um monte, dá vontade de levantar, dá vontade de ir embora. Deixa eu ficar quieta. E deixa eu começar a pensar assim. Com o tempo ele já para de... Aquilo desconecta. Ele até esquece de você, viu? Porque você não está reforçando. Aquilo desconecta. Então, o que acontece? Quando eu faço isso, quando eu faço esse movimento, eu estou cuidando da parte que me cabe. Da minha parte. Agora, compreender o outro significa o seguinte: compreender envolve simpatia e benevolência. Significa que eu compreendo que o outro é ao mesmo tempo semelhante e diferente de mim. Então, ao mesmo tempo que nós somos semelhantes, nós temos as nossas diferenças. E às vezes as diferenças são grandes e aparecem dentro do lar. E aí é que cutuca mais ainda, né? Então, a gente precisa sair do isolamento. Quando eu estou me sentindo mal, quando eu estou me sentindo triste, quando eu não sei o que fazer, busquem ajuda. Sabe? Busque ajuda com alguém da sua casa, que você tenha mais afinidade. Se eu não tenho ninguém, eu sou a ovelha negra da família.
E hoje a gente já sabe que a ovelha negra da família tá aí para ajudar a família, tá para ser ajudado pela família. Então, porque se a gente olha sobre isso, a gente está o tempo inteiro aprendendo com o outro. Os filhos estão aí para nos ensinar e nós para ensinarmos eles. Então, o ovelha negra da família não tem ninguém na família. Então, eu vou buscar onde? Nas amizades, num alguém mais velho, num tio, alguém mais experiente, alguém do emprego. Todo mundo tem amigo, porque a nossa capacidade de amar pode estar adormecida, mas todo mundo ama, certo? É ou não é? Bandido não casa, não tem filho, não sofre, não chora, tudo aquilo, não é? E isso é importante, gente, porque a gente começa a se colocar em um lugar do que o outro é meu semelhante, independente de como ele pensa. Ah, mas ele pensa tão errado. Ué, de acordo com a minha verdade é. Então vamos conversar e tecer juntos o que pode sair daí. Então, outra coisa muito importante que a gente vê isso na doutrina, orai e vigiai. Além de buscar ajuda, a gente tem o recurso da oração, de vigiar os pensamentos, cuidar dos sentimentos, de olhar o que está acontecendo e pedir ajuda. E a gente reza quando está com dor. Olha, fiquei um mês aí, eu não estava aqui, mas o que eu rezei, vocês não têm noção. Então, assim, a gente reza, a gente pede, e a gente pode fazer isso também quando está feliz. O Henrique terminou aqui agradecendo. Quem hoje começou o dia agradecendo? Que bacana. E esse era um conceito que é muito recente para nós, que a gente sempre orar significava o quê? Pedir. Aí você conseguia, você agradecia. Quantas coisas a gente tem para agradecer que a gente nem se dá conta? Ah, mas tem o traste lá do meu lado que eu vou ter que viver, que eu vou ter que construir. É em sociedade. Então olha como pro traste como esse instrumento para perceber um sentimento que é seu. Certo? Isso quer dizer que eu tenho que me calar? Não, isso quer dizer que a gente precisa aprender a dialogar. Dialogar não significa ofender, mas às vezes a gente ofende, certo? Isso acontece. Então, evitar o julgamento, isso é bacana, gente, porque é aquela coisa, você olha e fala, olha lá, Sônia, coçou o nariz ali, o que será que está acontecendo? Será que ela não está gostando? O que será? Não, gente. Para de julgar segundo as experiências que você teve. Aliás, nós espíritas, mais difícil ainda, né? Porque a gente julga e não sabe nem o que fez na vida passada, não é assim? E pode ter certeza que aquilo que tá te incomodando, você andou fazendo na vida passada, certo? Pode ter certeza. Então, respira e vamos tentar trabalhar isso em nós. E o que a gente precisa para viver em sociedade, que a gente fala tanto da caridade? Realizar obras. Obras não significa que eu vou construir um movimento. A minha obra pode ser dentro do meu lar, quando eu dou um abraço no meu filho, tá todo mundo desanimado, eu chego em casa e consigo contagiar com alegria. A minha obra pode ser o almoço que eu fiz hoje. E aí, nós temos um autor, o Antônio Frago, que ele fala uma coisa muito legal, o conceito de espaço e lugar. Certo? O espaço é construído. Por exemplo, Bênção de Paz aqui, a família construiu o espaço físico. O lugar depende de todos que estão aqui. Então, quando a gente vai para um lugar e fala, nossa, essa energia é pesada lá, viu? Nossa, mas você não estava lá? Começa a vibrar positivo. É possível reverter uma única pessoa sozinho? De verdade. Quem acha aqui que está sempre sozinho, que não tem ninguém acompanhando, ninguém protegendo, ninguém atormentando? Quem que acha? Ninguém levantou a mão, né? Você acha que está sozinha? É um conceito, a gente pode achar. Mas de verdade, eu, Fabiana, de acordo com o meu, eu acho que a gente sempre tem gente acompanhando a gente. Sempre tem protetores. Gente, pode ter certeza que se não existissem, chamem do que quiser, benfeitor, protetor, mentor, anjo da guarda. Se a gente não tivesse, pode ter certeza que estaria tudo muito pior. E eu não sei se vocês estão percebendo o momento presente, mas está tudo acontecendo muito rápido. A gente sai do caminho, volta. Sai, toma... Está tudo muito... E as emoções estão muito mais visíveis. Então a gente precisa olhar para isso para viver em sociedade. Olha lá. Vamos falar do primeiro núcleo social, da família, certo? E aí vamos nos colocar como corresponsáveis de tudo. Eu não estou lá na política, mas o que eu estou fazendo aqui no meu lugar?
Então, o que eu estou fazendo na minha família? Olha lá, núcleo social de pessoas unido por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si relação solidária. Sempre é assim, relação solidária, todo mundo se dá bem, não é? Ou quem aqui já não aconteceu de hoje eu não estou com vontade de ir para casa? Não é? Às vezes acontece isso. Hoje eu não estou com vontade de ir para casa. Isso é muito significativo. Porque para o nosso espírito a nossa casa é essa. Então se eu não estou em vontade para ir na casa, o que eu também não estou com vontade de olhar aqui que eu estou enxergando no outro? E isso é muito importante. É a escola das almas. Olhando a alma como espírito encarnado, é lá que nós vamos aprender. É lá que começa a depuração. Então, quando na minha casa eu não aceito, gente, a gente está vendo aí os adolescentes, né? Os jovens, eles têm aspirações extraordinárias. Só que muitas vezes essas aspirações deles machucam tanto a gente. Você fala, fiz tanto sonho para ele. Olha lá o que ele quer fazer. Então, ou se o filho está indo pelo caminho errado, que pode acontecer. A gente, enquanto pai, já sabe, se fizer isso, pode ser, lembrando aí da teoria da incerteza, mas pode ser que aconteça isso. Então, é excluindo ele da família, apartando ele da família, que eu vou conseguir ajudá-lo? Então, quando eu falo pro meu filho, vai pro quarto, porque você votou no fulano e você não faz parte dessa família, e eu recebi, aconteceu muito na época das eleições. A juventude aqui e os pais lá. Existiu uma crise aí. E aí o filho vai pro quarto, eu não estou dizendo para ele, vem cá, eu aceito a sua opinião. Aceitar não quer dizer compreender, lembrem disso. Né? Porque a benevolência envolve a aptidão para o bem, independente de quem. Então, o que acontece? Quando eu aceito, vem cá, deixa eu te escutar. Você não quer ser ouvido pelo seu filho? Você não quer que ele te ouça? Que ele veja como você... Por que você não ouve ele primeiro? Sendo que você é o adulto da relação. Agora, o filho precisa aprender a ouvir. Então, ele precisa desse modelo dentro de casa. Certo? Agora, Fabiana, eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso. Eu aceitei. Mesmo assim, o cara foi para o outro lado. Vamos pensar o seguinte. A responsabilidade é 50-50. Existe ali um espírito, uma consciência que nasceu ali. Certo? E os outros 50% está em como essa família vai lidar com esse filho. E o exemplo, o afeto, o acolhimento e os limites, sim, porque tem hora que a gente tem que dizer não, vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Mas não foi toda. Não foi. Mesmo assim, ele se perdeu. Lembrando que 50% é dele. E com toda a dor no mundo, isso pode acontecer. É o mundo das incertezas. Agora, vai acontecer muito menos se eu aproximar ele de mim. O meu aluno, o meu próximo, tudo isso. E para aproximar um filho da gente, nós precisamos falar dos nossos sentimentos. Coisa que era muito difícil. E quantas vezes eu falo, olha, vai para casa, conversa com a sua mãe, chama a mãe, fala hoje, conversa com sua filha. Parece fácil, né? As duas ali, ouvindo, chega semana que vem, conversaram, não. Mas foram embora juntas no carro, conversaram? Não, não é fácil. Então é um exercício contínuo de olhar para a gente e ver o que eu vou fazer para mudar essa sociedade. Como eu me relaciono ali com a minha família é mais ou menos como eu vou sair para a sociedade. Não, com meus amigos eu me dou tudo bem. Deixa alguém te contrariar uma vez para você ver o que você vai fazer. Certo? É aquilo, é fácil a gente se dar bem com quem pensa como a gente. Não é? Então, é importante a gente aprender. Somos espíritos aprendendo como espíritos. Somos responsáveis pelos nossos filhos? Somos. A gente assumiu aqui, nessa vida, uma responsabilidade de ajudar o nosso filho. Assim como o mentor também assinou uma promissória de... se comprometeu, o seu guia espiritual, de te ajudar nessa encarnação. Se você falir, a culpa é toda dele? Aliás, ele
vai ficar muito triste, mas a gente faliu. Então, assim, a gente vai dar o melhor de nós, fazer o melhor da gente. E para isso, a gente precisa aprender que todo mundo tem valor. A gente precisa aprender que todo trabalho tem valor, que todo ser tem um valor, independente de cor, independente de raça, independente de sexo, independente de gênero, independente de idade, independente de região que vive, independente de como se veste, porque infelizmente para muitos isso faz diferença ainda. Quantas vezes a gente olha, depois se surpreende, não é verdade? Então essa sabedoria a gente precisa começar a ter dentro da gente. E é uma sabedoria porque é a sabedoria de se conhecer, de se olhar, de se respeitar. E quanto mais eu me conheço e percebo as minhas imperfeições, é mais fácil aceitar do outro, certo? Vamos lá. Então, é o amor da família que vai construir a sociedade do mundo. E se as famílias estão brigando, se dentro de casa está muito difícil, vamos procurar fazer de tudo para melhorar. O que eu posso fazer de diferente? Por que eu não estou conseguindo escutar? Porque meu filho falou uma barbaridade. Hoje eu cheguei com uma paciente passando muito mal por causa de discussão com o pai, porque eles não conseguem se ouvir politicamente. Mas absurdo, assim. A menina tá passando mal. É lógico que isso tem várias coisas, mas porque não consegue. E eu falei, escuta, qual é o problema do seu pai também pensar desse jeito? Você pode pensar do seu, mas ele pode pensar do dele. Que experiência o seu pai? Aí nós estamos trabalhando isso. Então, assim, gente, o que eu posso fazer no meu lar? O que está faltando? O quanto eu estou presente? E estar presente não significa que eu tenho que estar lá o dia inteiro. A gente já sabe disso há um bom tempo, né? Como eu estou presente faz toda a diferença, né? Mas é ali que começam as maiores batalhas, como está falando ali. É ali no lar que a gente começa a enfrentar para poder ir para a vida. Se eu sou aceito no meu lar, mesmo não sendo perfeito, o que acontece? Eu vou para a vida, eu vou para a sociedade e tudo bem quando eu errar. Vejam que os nossos filhos parece que não estão podendo errar. Será que a gente fala para eles das nossas falhas, dos nossos erros, das coisas que nós passamos? Outro dia eu estava com uma menina que ela fala assim, eu sou desgraça da minha família. Mas por quê? Meu pai é inteligente. A minha mãe é inteligente. O meu irmão só tira 10. Olha eu. Tudo. E a menina estudava. Olha, se tem alguém que estudava, eu vou dizer a ela. E não ia. E a gente trabalhando, aí vai buscar outras opções. E não ia. Eu falei, vamos conversar com os pais. Sabe quantas vezes a mãe da menina tinha reprovado na vida dela? Chutem. 6. E a menina não sabia. E ela nunca tinha reprovado, com toda a dificuldade, porque ela tinha diagnóstico. Gente, por que eu não posso dizer para minha família, sabe, filha? Eu não fui como você, que com toda a dificuldade nunca reprovou. Ah, mas eu vou dizer isso para ela vai querer reprovar. Pelo amor de Deus, gente, eles precisam entender que nós não somos perfeitos. Nós não detemos todas as faculdades e não somos o dono da verdade. E a menina se sentindo um lixo. E ela falava, eu sou a decepção. Olha só quanto meu pai gasta de aula particular, de escola, de Kumon, de terapia, de psicopedagoga, de não sei o quê. E ela só precisava saber que tudo bem ser assim, é o seu jeito. E uma menina com um emocional 100, assim, para cuidar do ser humano, eu nunca vi igual. Aliás, ela chegava no consultório, ela sabia se eu estava bem, se eu estava mal, se eu tinha triste, se eu estava... Era impressionante. E a prece. Sempre, gente, a prece. Em todos os momentos. Quantas vezes por dia vocês comem? A gente se nutre do que a gente precisa. E a viagem não foi a viagem, foi o que a gente viveu, a família, tudo isso. Porque não dá também só para trabalhar.
Então, assim, é importante a gente olhar isso. Se a gente precisa nutrir o físico, por que não nutrir o espírito? Que é eterno, que é prioritário. Somos seres espirituais vivendo experiências em por que eu não rezo a todo instante. Ai, deu certo, ai, muito obrigada. O meu filho outro dia disse que eu ando fazendo até gesto, eu tenho que tomar cuidado. Diz que eu entro, diz que eu mexo com as mãos. Olha lá, a mãe, outro dia no carro, eu tava no carro, ai, muito obrigada, o dia foi bom. E eu começo a fazer gesto. E ele, mãe. Então, assim, tem até que tomar... Mas é verdade. Vamos conversar com eles, fazem parte da nossa vida, vamos agradecer. Vamos pedir, não tá dando certo, me ajuda. Por favor. Chegou um dia que eu tava rezando pra tanta gente, que a entidade virou pra mim e falou assim, ó, reza pro seu anjo da guarda que ele pede ajuda de se precisar. Não precisa rezar tanto. Então, gente, mas a gente precisa rezar. Não, eu tava Maria, Jesus, Deus lá, Joana de Ângeles, Emmanuel, que tá até encarnado, eu lá. Não. Aí ele falou assim, faz o seguinte, minha filha, concentra num, e se precisar, ele pede apoio. Então, gente... Só que às vezes a gente esquece e vai indo, né? Então a gente tem esse recurso que é comprovadamente um remédio pra gente. Olha lá, em família é importante a gente exercitar harmonia, escutar. O que acontece que a gente não consegue escutar mais, né? O outro fala, você já tem uma coisa para comentar, alguma para emendar. Estou falando inclusive por mim. Eu falo que eu fui para a profissão que eu precisava para aprender a ouvir. Então, olha lá, escutar, praticar o diálogo, falar das emoções, incentivar a colaboração. É muito diferente falar assim, ó, vai lá, já lavou a louça? Ou falar, hoje você lava a louça? Eu estou fazendo isso daqui. Eu garanto que eles vão falar assim, né? Já vou. Aí você respira e tenha paciência, porque nós tivemos uma palestra aqui muito bacana sobre lar e casa. O lar, a gente não pode colocar a organização da casa acima do conforto do nosso lar. E se a pia ficar um tempo com a louça suja, tudo bem, um tempo. Né? Tudo bem, não é verdade? Então, isso é importante a gente conseguir começar. Atenção aos comentários e críticas. O teu filho está o tempo inteiro te alfinetando, aí você vai lá, alfineta. Para e olha que alfinetada é essa. Mesmo que você tenha dado umas 10 nele também. O que ele está me dizendo? Por que está me incomodando? E ensinem ele a dizer, sinto muito, me desculpe quando você achar que errou. Não precisa pedir desculpa toda hora, mas eu falei uma coisa errada, sinto muito, eu não queria ter dito isso. E o sinto muito vem do coração, desculpa, você fica esperando o outro resolver seu problema. Então vai, sinto muito, olha, isso eu não precisava ter te dito. Seja coerente. Negócio do celular, os pais lá, meu filho não sai do celular. É a mesma fala dos filhos, meu pai e minha mãe não saem do celular. Tenho que mandar mensagem para eles. Então, coerência e evangelho no lar. Gente, tá aí uma ferramenta fundamental. O evangelho, a gente tem aqui, de terça-feira, orientação para fazer o evangelho, é uma ferramenta que qualquer um de nós pode, e é a proteção do nosso lar. Eu vou dizer para vocês que as crianças aprendem de pequenininho, certo? Eu tenho um lá em casa que diz que é agnóstico, que não tem religião, eu sou agnóstico, nós descobrimos outro dia no médico, religião, agnóstico. Com tudo isso que a gente faz evangelho, desde antes dele nascer, e fala, e ele discute, pois chega domingo à noite, nosso horário do evangelho é o primeiro a pegar a água, a gente tá lá, estudando, assistindo alguma coisa, pega o livro, põe lá. Então eu falei, filho, você é agnóstico? E você faz evangelho? Lógico, se eu não fizer, minha semana vai dar toda errada. Você me condicionou, não importa. O mais velho, que era ateu, hoje é cristão. Ele é cristão. Sou cristão, outro dia expliquei para o pessoal lá na faculdade. Então, gente, é o modelo, não é o... E quantas vezes eu briguei? Você não pode dizer que é ateu, você não sei o quê. Tem muito ateu que tem muito mais fé do que a gente. Pode falar. Nenhum. Deixa eu dar passe nas bonecas, não é a Diana?
Ah, é? Bom, então já daqui a pouco você traz um ProBem já. Tá? 13 anos, né, Henrique? Certo? Continua aí pra gente já encerrar. Então, gente, receita para viver em sociedade. Tão antigo como qualquer um aqui já ouviu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí, pra gente encerrar, eu lembro de quando eu comecei a dar aula novinha e logo fui para a sala de alfabetização e eu tinha 4 alunos que eu não conseguia alfabetizar. E aí fui fazer um curso, encontrei uma professora já bem mais experiente e ela me contou a história da vida dela. Que os pais eram analfabetos, então ela começou, e o quanto eles incentivavam para ela estudar, o quanto eles incentivavam, pediam, davam exemplo e não sabiam ler. E ela nunca tinha percebido. Quando vinha bilhete da escola, eles davam um jeito, pedia para alguém, pedia. O dia que ela descobriu, ela falou, eu vou ser professora alfabetizadora e vou alfabetizar meus pais. E ela alfabetizou os pais. E ela era professora alfabetizadora já há mais de 20 anos. E aí eu falei para ela, olha, tem 4 alunos que eu não consigo alfabetizar. E fui falar com a minha diretora e falei para ela, tem 4 alunos que eu não consigo alfabetizar. E a diretora respondeu para mim, ai minha filha, ótimo, normal é 10. E aí aquilo assim, você está começando, cheio de sonhos, me deu uma frustração. Eu falei, não é possível, tem que fazer alguma coisa. Aí eu falei, vou perguntar para essa mulher, alfabetizou até o pai e a mãe, e eu falei para ela assim, tem 4 alunos que eu não consigo. Ela virou para mim e ela ia toda elegante da aula. A professora alfabetizadora vai assim, de tênis, ela ia, sabe, que ela falava que ela era o modelo dos alunos dela. E ela dava aula em comunidade. Cresceu em comunidade e dava aula em comunidade. E ela falava que eles tinham que se espelhar e ver que existe esperança. Vida em sociedade, né? E ela falou assim para mim, minha filha, eu novinha lá, ame aqueles que você não conseguiu alfabetizar. E aí eu fui para a escola no outro dia, eu olhei para as crianças, eles não sabiam nem falar. Eles não sabiam se limpar, tinham tanta coisa para aprender ainda antes de conseguir alfabetizar. Então que a gente saiba olhar para o outro e respeitar o que ele está dizendo. Porque se eu acolho, se eu aceito, eu dou oportunidade para ele se transformar. Agora, se eu excluo, eu não estou dando essa oportunidade. Ele pode até encontrar outro lugar, mas eu não consegui. Tá bom? Então, muito obrigada por todos. Que possamos viver todos bem em sociedade, não é? Obrigada.